Meu nome é Ligiane Gomes, eu sou psicopedagoga, doutora em educação e este é o nosso quarto vídeo da série Habilidades Necessárias para a Alfabetização. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre consciência fonológica. Mas antes disso, eu gostaria de dizer a vocês que desses aspectos que a gente foi trabalhando nos vídeos, ao longo desses 4 vídeos, que foram ritmo, esquema corporal, lateralidade, estruturação do espaço e do tempo, mais o de hoje de consciência fonológica, eles não são uma questão de tudo ou nada. Ou seja, a criança tem consciência fonológica? Não tem consciência fonológica. A criança tem a noção de espaço ou não tem a noção de espaço? Por quê? Porque isso faz parte de uma grande construção aí que a gente tem desde o nascimento até os 6, 7 anos, em que, como eu mostrei no vídeo para vocês, elas vão passando por etapas. Então não é uma questão de tudo ou nada, porque a alfabetização também é uma questão de construção. Construção desse conjunto de habilidades que vão se construindo principalmente na educação infantil. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes na educação infantil a gente está muito preso assim, de maneira excessiva, preso a treinar a grafia das letras ou até mesmo o nome das letras, sendo que a gente precisa aí de vários outros elementos, o que está em cima, o que está embaixo, direita, esquerda, e que vão auxiliar no processo de codificação e decodificação na alfabetização. Então, vamos falar um pouquinho sobre consciência fonológica? Mas antes disso, lembre-se aí de se inscrever no canal, curta esse vídeo, se quiser, fique à vontade para compartilhá-lo e ative os sininhos para as notificações. E assim vocês vão receber semanalmente os nossos conteúdos. O que é a consciência fonológica? A consciência fonológica é a nossa capacidade de identificar, de isolar, de manipular, de combinar segmentos fonológicos da nossa língua. Para que isso aconteça, a gente precisa ter 2 tipos de compreensão. Primeira compreensão é de que aquilo que a gente fala, as nossas frases, elas podem ser segmentadas. Segmentadas de frases para palavras, palavras para sílabas e de sílabas para fonemas, tá? Ou seja, eu posso separar tudo isso que eu estou falando. E a outra consciência que a gente precisa ter é de que a gente pode pegar essas sílabas, pegar esses pedacinhos e eles podem fazer parte de outras palavras. Então, as palavras que começam com a mesma letra, que terminam com a mesma letra, ou até mesmo que tem a mesma sílaba no meio das letras. Tá? Então, a gente precisa ter essas 2 consciências bem definidas. E como que a gente faz isso? Como a gente vem falando aí ao longo desses 4 vídeos, que é através dessa construção de todas essas habilidades. E num primeiro momento, como a gente trabalha essas questões, dessas compreensões, elas são mediante a oralidade, ou seja, a linguagem falada. Por isso que é muito importante que a gente não fique preso à questão da grafia. Dentro da habilidade de consciência fonológica, nós temos aí um conjunto de elementos que devem ser trabalhados. Um deles é a noção de palavra, ou seja, que a criança consiga identificar que dentro de uma frase que nós falamos, que a frase, na verdade, ela é formada por várias palavras. Por exemplo, minha mãe me deixou brincar. Então, ela precisa saber que essa frase ela é formada por vários pedacinhos. Minha mãe me deixou brincar. Então, ter essa consciência dessa noção de palavras. Uma outra coisa importante é a noção de rima e a noção de aliteração. Rima, capacidade que a gente tem de identificar que os sons finais das palavras, eles são iguais.
e a literação, que os sons iniciais são iguais. Então, essa é a nossa capacidade de saber que as palavras elas podem começar com o mesmo som ou podem terminar com o mesmo som. Temos a consciência de sílaba, em que elas vão perceber os pedacinhos, né, as famílias silábicas, e a consciência fonêmica, ou seja, do fonema. O fonema que vai construir, que vai constituir a sílaba. Então, todos esses elementos, eles são fundamentais para que a gente possa aprender a ler e escrever. Como que eu posso trabalhar essa questão da consciência fonológica? O apoio visual nesse momento da alfabetização, ele é muito importante. Então, nada melhor do que associar as imagens aos grafemas e aos fonemas, né? Aquilo que a gente vai ouvir. Então, a gente pode trabalhar com atividades simples, mas que elas são super complexas quando a gente pensa em aprendizagem. A gente pode colocar numa folha vários animais e pedir para que as crianças circulem os animais que terminam com o mesmo sonzinho. Por exemplo, rato e gato. Ou que comecem com o mesmo sonzinho. O som cavalo, camelo, cavalo, cachorro. Posso fazer isso em dupla? Posso fazer isso em trio? Posso. E aí, uma outra coisa interessante é a gente fazer essa associação com os fonemas e grafemas. Ou seja, pegar aí um alfabeto móvel, pedir para que a criança construa, né, escreva as palavrinhas, por exemplo, gato e rato com o alfabeto móvel e comece a analisar quais são as semelhanças entre as palavras e as diferenças. Então, as semelhanças, as duas terminam com TO, com TO, com essas duas letras, e começam por outras letras. Então, é uma atividade legal para se fazer com a criança. Uma outra coisa, buscar contextos que possam ser trabalhados com textos, com diferentes gêneros textuais. Porque ao mesmo tempo que a criança vai trabalhando essa questão do grafema e do fonema, como a gente viu lá em ritmo, ela vai aprendendo a prosódia, a alteração que ela tem que fazer em alguns casos na fala, de acordo com o texto. A gente pode usar como apoio, né, para trabalhar as partes das palavras, massinha ou tampinha de garrafa, qualquer material em que ela possa quantificar as sílabas de uma palavra. Então, por exemplo, a palavra gafanhoto, né? Pego a massinha, faço uma bolinha para cada pedacinho da palavra que eu estou falando. Eu posso também associar diferentes habilidades para poder trabalhar a questão da alfabetização. Posso trabalhar esquema corporal com consciência fonológica? Posso, depende muito da atividade. O que é importante? Que nós, enquanto profissionais, tenhamos um objetivo definido, específico. E também precisamos conhecer a fundamentação teórica dessas habilidades para que a gente possa elaborar atividades que atinjam os objetivos, que é levar a criança a decodificar e codificar as letras do nosso sistema alfabético. Acho que com isso a gente encerra essa série desses 4 vídeos, lembrando mais uma vez que não são somente essas habilidades que constituem o processo de alfabetização. Nós temos aí outros elementos, nós temos elementos de funções executivas que também auxiliam no processo de aprendizagem e de alfabetização.